coloquei agora. Tá? Então, eu não posso terminar essa unidade sem que vocês saibam me responder o que é pesquisa. Né? E, claro, quando eu me refiro à pesquisa, eu penso na pesquisa científica. E aí eu tenho que lembrar que eu vou buscar uma resposta, claro, mas de forma racional, sistemática, levando em consideração os critérios de cientificidade, coerência, coesão, objetivação, ética, intersubjetividade. Então, todos esses critérios têm que aparecer. O método tem que estar claro. Quando eu penso na sistematicidade, eu já lembro do método, das técnicas, dos instrumentos que eu vou utilizar para a minha pesquisa. E aí, quando eu lembro de método, eu lembro de tipo de pesquisa, todo o objetivo de pesquisa, toda a natureza da pesquisa. Então, eu vou escolher aquele melhor tipo por objetivo que eu quero alcançar. Tá? Então, a parte do método na pesquisa científica é uma parte extremamente importante, que isso tem que aparecer. E aí, quando eu pergunto aqui quais as fases da pesquisa, eu tenho 3 fases, né? Eu tenho a fase decisória, e aqui, deixa eu ver só se eu encontro ela bem aqui para a gente ir acompanhando. Bem aqui. Aqui são as etapas. Aqui. Eu tenho a fase decisória, onde eu tenho aí a escolha do meu tema, a definição, o que de fato eu quero estudar. Eu vou delimitar o meu objeto de pesquisa, o meu problema de pesquisa. Nenhuma pesquisa inicia sem que o problema de pesquisa esteja definido. Então, o que é que eu quero com aquele meu tema? O que eu quero estudar com esse meu tema? Então, é a fase da decisão. Lembrando que, se for um TCC, um trabalho de conclusão de curso, eu vou ter uma relação de pelo menos aí de 1 ano com esse tema. Então, não dá para depois o aluno chegar e dizer: eu não quero mais isso. Você fez o pré-projeto, você tem quase um semestre fazendo isso. Você está aí com o seu primeiro capítulo pronto. Não quero. Você vai correr muito mais no outro semestre. E lembrando que quando a gente pensa em 2 semestres, a gente pensa 1 ano, mas se a gente pensa na prática, a gente já tem aí 8 meses, 10 meses no máximo, né? Então, quando a gente vai mesmo para a prática, a gente vê que não chega aí, acho que a 9 meses. Então, o tempo é muito curto para fazer o projeto, para começar o primeiro capítulo, para fazer toda essa revisão da bibliografia, do que eu vou, das referências que eu vou utilizar. Então, a minha equipe, né? Lembrando que o TCC você pode ter até 3 pessoas. Então, quem que vai ser a minha equipe? Né? Então, eu preciso definir isso. É o momento onde as questões terão que ser mais racionais e menos emotivas. Eu me dou super bem com ela, mas não produz. Então, será que é esse parceiro que eu quero? Então, a gente tem que ter isso. É a fase realmente da decisão. Depois eu tenho aí a fase construtiva, que é referente à construção de um plano de pesquisa. Então, é o meu projeto de pesquisa. Eu já falei que o projeto de pesquisa ele é primordial porque ele não permite, ele não deixa com que nós saiamos do nosso norte, do que a gente quer. Os temas eles são amplos, nós temos uma imensidão de informação, seja na internet, nos livros, nas bibliotecas. Então, se a gente não tem tudo muito organizado, é muito fácil a gente se perder. Então, o projeto de pesquisa ele é fundamental para que a tua pesquisa seja exitosa. Depois eu venho para a execução da pesquisa propriamente dita e eu começo a executá-la quando eu faço o levantamento das referências, quando eu começo a definir o meu método, a minha técnica, meu tipo de pesquisa. Eu já começo todo esse projeto, já começo a colocar em prática todo esse projeto. Então, a minha pesquisa, ela começa a ter forma, né? Então, eu vou escrever a minha introdução,
eu vou meu resumo, né? Eu vou começar esse processo de construção da escrita, da construção da minha pesquisa propriamente dita. É a fase que eu também entro em contato, se eu for fazer uma pesquisa de campo, ou eu vou fazer uma entrevista com os sujeitos da minha pesquisa, é a fase que eu também entro em contato para pegar as autorizações, para ver se isso pode acontecer. Então, é uma fase aí que se a gente fosse fazer uma analogia com uma construção de uma casa, é a fase que eu tenho aí de construir a planta baixa, como é que vai ser? Vai ser um pavimento, 2 pavimentos, que materiais eu vou precisar, quantidade de materiais que eu vou precisar, que recursos humanos, quantos pedreiros, o mestre de obra, um engenheiro para, né, organizar aí a minha obra. Então, é a fase para eu construir, eu vou fazer o levantamento de tudo que é necessário. Então, eu vou ver a documentação do terreno, eu vou no Conselho Regional de Engenharia e Administração. Então, é a parte de tudo que eu começo a construir propriamente dita, tá? E a última fase é a fase redacional. E aí eu tenho a organização das minhas ideias, seja em sessão, se for artigo, em capítulos, se for uma monografia, uma dissertação ou uma tese, a fase de análise desses dados coletados que eu organizei, né? Então, ela é posterior à fase construtiva, né? É a organização, ou melhor dizer, a sistematização de todas as minhas ideias. E aí que eu tenho essa sistematização, eu tenho a escrita, eu tenho a organização do conteúdo, eu tenho a análise dos resultados obtidos, e aí o que eu tenho como produto final? Eu tenho um relatório que eu vou entregar. E esse relatório ele pode vir no modelo de um artigo científico, de uma monografia, de uma dissertação, de uma tese, tá? Então ele vem organizado, ele tem um produto final. Quando eu estou realizando esse estudo, eu tenho uma pesquisa em andamento. Quando eu finalizo a minha pesquisa, eu tenho um produto final, eu tenho um estudo, porque a pesquisa já foi feita. Então, eu já tenho aí o resultado final de tudo isso, tá? Dentro de cada fase dessa, eu tenho as etapas de pesquisa. E aqui eu só vou relembrá-la muito brevemente. Eu tenho as etapas de cada fase da pesquisa. Eu tenho aí o projeto de pesquisa, então eu tenho a escolha do tema, a definição do problema, a organização da minha justificativa. Dentro da minha justificativa tem que aparecer a relevância social do meu tema. Meu tema tem que ser importante, tenho que pensar o tempo inteiro não em mim, mas na minha sociedade, na minha coletividade, na minha prática, para ele ter relevância social. O que eu quero responder com dessa demanda social, né, dentro da minha área? E aí meu trabalho começa a ser importante para a coletividade. Eu penso também que essa importância social tem que estar interligada com uma relevância para mim. Então, por que você escolheu estudar esse tema? Né? O que você deseja com isso? Por que realizar aí esse estudo à luz aí de um trabalho científico? Olha a credibilidade, olha a importância das fundamentações teóricas, da boa aplicação da técnica, do método, né, dos instrumentos, a ética, e aí eu tenho um comitê de ética, eu tenho uma lei, né, eu tenho aí a questão do plágio, para que eu não cometa uma atitude antijurídica e frente a um bem imaterial, que é a ideia, mas que pertence a outra pessoa e que tem um valor agregado, né? Seja um valor econômico, um valor moral. Então, não posso me apropriar da ideia de uma outra pessoa sem dizer de que é dela. E aí eu posso pensar em plágio conceitual, né? O plágio total, o plágio parcial.
Então, quando eu pego uma parte, quando eu pego todo, quando eu altero, quando eu edito, quando eu mudo o sentido das palavras, mas ali o conceito é o mesmo, então eu tenho que pensar que eu não posso fazer isso. É uma atitude desonesta e uma atitude antijurídica, porque plágio é crime. Então, eu tenho uma série de normativas que vai conduzindo essa minha escrita, para tornar uma escrita o quê? Uma honestidade intelectual. E aí eu penso também que eu tenho uma orientação dada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que vai direcionando o tempo inteiro essa nossa escrita. Então, se eu sigo as normas, a minha linguagem acadêmica está padronizada dentro de critérios científicos, de critérios normativos que orientam essa escrita para que eu não cometa, né, nenhum tipo de ilícito, nem atitudes imorais, tá? Então, eu preciso ter ciência da BNT. E eu estou disponibilizando para vocês, na plataforma, já a cartilha da instituição que vai ajudar vocês não só com o TCC, mas com todos os tipos de trabalhos acadêmicos. Então, como é que tem que ser um trabalho acadêmico? Né? Que fonte que eu devo usar? E ela sugere a fonte Arial ou Times, fonte 12, espaçamento em meio, texto justificado, margem superior esquerda 3, inferior e direita 2 centímetros. Então, eu preciso padronizar essa minha escrita. Tá? Então, nós vamos ver cada etapa dessa agora com os elementos da pesquisa. Mas eu preciso ler esse material, preciso abaixar esse material, preciso tê-lo o tempo todo comigo, tá? Me orientando. E aí, se eu procuro colocar meu trabalho desde os semestres iniciais até o meu semestre final, de acordo com essa norma, o que que acontece? Eu passo a ter um contato, uma familiaridade com essa norma, que eu não tenho mais problema depois na minha escrita. Eu não fico, ai, tem que colocar de acordo com a BNT. Não, eu não preciso mais. Eu já estou tão acostumado com essa escrita acadêmica que eu não preciso mais me preocupar com isso. Então, daí a necessidade de estar acompanhando o tempo inteiro as mudanças que a norma traz. Ela sempre, todo ano ela muda algum detalhe, já teve fase de mudar bastante, hoje são detalhes que vai aí aprimorando a nossa escrita. Então, eu vou estar passando para vocês esse material, acho que hoje, no máximo mais tarde, assim, hoje à noite eu já publico, e vocês mais tarde entram na plataforma e abaixam esses materiais, tá? Depois eu penso nas minhas hipóteses, que é o levantamento que eu tenho prévio sobre o meu tema. Não tenho a obrigação de saber fielmente sobre ele uma resposta exata, porque se eu já sei a resposta da pergunta problema, eu não preciso então mais estudar esse tema. Eu tenho que passar para um que vai agregar valor para a minha prática, em que eu realmente não saiba e vou estar aprendendo. E essas hipóteses, elas vão me ajudar a responder as minhas considerações finais, se elas se mantiveram, se elas foram refutadas, né, se elas não tinham relação. Então, ela vai servindo como norte para a nossa escrita e para chegar nos nossos resultados. Assim como também o meu objetivo geral, o que eu quero com essa minha pesquisa, né, os objetivos específicos que eu vou fazer o caminho, passo a passo para eu chegar no meu objetivo geral, também vão ser norteadores das minhas considerações finais. Eu atingi o meu objetivo, a pesquisa atingiu, o que faltou, o que deu certo e o que não deu certo, por que não deu. Essa relação clara, honesta, ela é fundamental no trabalho, é isso que a gente quer ver. Tá? O referencial teórico, que aí é o levantamento que eu tenho sobre os principais autores aí de relevância sobre o meu tema. E aí eu tenho que ter muito cuidado, porque eu tenho que pensar que um trabalho atual são os últimos 5 anos. Né? Então, não dá para eu pensar num trabalho atual com referências acima disso.
né? Referências com 20 anos, com 10 anos, não tem porquê. 2 décadas, 1 década é tempo demais. As teorias mudaram. Lógico que os clássicos serão sempre clássicos, são atemporais e eu vou utilizá-los na minha pesquisa. Mas eu tenho que trazer também o que tem de novo. Eu preciso dizer para o meu leitor o que tem de mais moderno, né? O que tem de mais moderno e essa modernidade associada à qualidade. Então, o que eu tenho aí de mais modernos, o que eu tenho com qualidade? Então, eu vou buscar nas plataformas, né, de pesquisas materiais sobre isso. Então, eu vou coletar artigos científicos, eu vou coletar livros, eu vou pesquisas que eu tenho na área. Não é porque eu estou na graduação que eu não posso ler uma dissertação de mestrado, umas monografias de pós-graduação, de especialização. Pode sim, né? Nem tudo está com linguagem que não esteja acessível, muito pelo contrário, hoje a ideia é que as linguagens, que as produções de conhecimento estejam numa linguagem mais objetiva possível. Claro que dependendo do nível de discussão, você sinta um pouco de dificuldade pelos teóricos apresentados. Mas essa dificuldade também é interessante para te tirar de uma zona de conforto e tu ir buscar as informações para entender aquilo. Então, o teu aporte teórico, teu arcabouço teórico, ele também cresce proporcionalmente à sofisticação da tua pesquisa, né? Então, se você ficar sempre nesse nível, eu estou na graduação, no 3º semestre, no 4º semestre, vou buscar trabalhos. Você está dialogando com pessoas do teu mesmo nível, quiçá até menor. Mas quando eu tô na graduação, no meio do curso, no início do curso, mas eu me espelho em especialização, em material produzido em especialização, no mestrado, eu também estou me tirando de uma zona de conforto e promovendo que o meu nível de entendimento e de discussão também seja melhorado. Professora, mas eu não entendi isso. O legal de estar em contato com o ensino, com a pesquisa, é que você tem contato com professores. Então, você abaixa o material e você fez o fichamento dessas ideias, e aí não custa chegar no momento com um professor referência da tua área, chega lá, conversa, só que eu estava lendo sobre isso, o que ele quer dizer? Normalmente o teu professor é mestre, então, o teu professor também já tem um nível aí, um arcabouço teórico maior. Não, olha, Breno, ele quis dizer isso, isso, isso. Olha, Renata, a ideia desse autor vem por aqui. Tem um material muito bom que se tu ler, tu vais entender as ideias dele. Aí ele já te dá uma outra informação. Então, esse é o processo de formação acadêmica. É a gente saber que a gente sempre pode ter esse plus, que a gente sempre pode buscar mais. Eu sempre digo para vocês, ninguém é tão bom que não possa melhorar, né? Então, o tempo todo a gente está se reinventando. Essa é a ideia. Então, pelo menos na minha visão, eu sempre tento buscar materiais que me tragam plus na minha formação, né? Então, eu vou ler os documentos norteadores, né? Os autores de referência da área. Eu não pego trabalho de graduação. Eu já pego o trabalho em nível de pós-graduação, tá? Então, a mesma coisa para vocês. Aí você vai ter aquela sensação, quanto mais eu leio, mais eu tenho a sensação que eu não sei nada. É aí que você está no local certo. É aí que você está corretamente, porque se você fizer a mesma pergunta para mim, eu vou te dar a mesma resposta. A sensação que eu tenho é que eu nunca sei nada. A sensação que eu tenho é que eu tenho que correr cada vez mais atrás de conceitos. Às vezes eu tenho a sensação de conhecer sobre o assunto, mas aquele conceito não está tão refinado. Aí eu volto de novo. Por quê? Porque a gente vai esquecendo algumas coisas, a gente vai acrescentando outras, a gente vai tendo um tipo de assunto que a gente vai se especializando cada vez mais, que a gente vai ficar conhecido na nossa área, como aquele tipo de trabalho, aquele tipo, né, de tema que tu vai te especializando cada vez mais. Então, quando eu dialogo com meus colegas, eles identificam que eu tenho uma parte de gestão mais forte. Então, esse tema é um tema que muito me interessa. Então, eu vou cada vez estudando mais sobre isso. E assim com vocês vão se especializando mais no assunto, mas sabendo que não tem como mais ser aquele profissional que só saiba daquilo. Não, eu posso ser muito bom nisso, mas eu tenho que entender um pouco das outras coisas também.
né? Essa visão holística, geral, né? Multidisciplinar. Isso você tem que ter cada vez mais presente numa sociedade onde os profissionais hoje são multitarefas, né? Dinâmicos, multitarefa, o mercado que te exige aí muito. Então, você tem que se adequar a isso, tá? Também eu tenho que pensar nesse referencial teórico aonde a qualidade da minha fonte. Então, não dá para fazer material acadêmico em blog que não tem valor científico, em material que não tem aí valor de grande repercussão, né, científico. Eu posso usar uma pesquisa para fundamentar aí, a minha que saiu no jornal de grande veiculação. Mas, professora, o jornal não tem aí critério científico. Não, ele é só o veículo de divulgação. Mas lá está a fonte da pesquisa. Então, se ela é uma fonte lá do IBGE, eu vou lá no Instituto Brasileiro, né? Então, eu vou lá na Unesco, eu vou lá nesse local. É uma pesquisa do Conselho Federal da tua área, então eu vou lá. Aí começam a ter, porque é feito por estudiosos, por técnicos no assunto. Aí sim, nós vamos, né, nos apropriando. Então, às vezes, eu tenho um veículo, mas eu vou atrás, não é porque eu achei isso num jornal de grande circulação que eu vou colocar ele como fonte, não. Eu achei aqui, mas vamos lá na fonte original, vamos lá na pesquisa, vamos beber da fonte, não de alguém que disse. Teu trabalho fica muito mais rico. O teu avaliador percebe que você correu atrás, que você teve essa preocupação. Professora, como é que ele vai saber isso? Pelas tuas referências. Você não vai poder fazer fofoca, fulano disse. O que você citou ali vai ter que estar nas tuas referências. Poxa, eu vi essa matéria, saiu lá naquele jornal famoso. Mas olha que legal. O Leonardo se deu o trabalho de abrir, buscar, ir lá no documento oficial. Isso é bacana, né? Isso é postura de quem está preocupado com a qualidade da informação, com a qualidade de ter um trabalho realmente muito bom. Depois eu venho aqui para o procedimento metodológico, e aí eu venho para o que eu já falei anteriormente, para o método, né? Então, toda pesquisa tem o seu método, tem os seus instrumentos, as técnicas, e aí eu vou ter que dizer claro o que vai ser, qual é o objetivo da minha pesquisa, é o de caráter exploratório, é uma pesquisa descritiva, é uma pesquisa aplicada, básica, qual vai ser a técnica, ela é de campo, bibliográfica, documental. Eu preciso dizer o que é. E não basta só dizer o que é, eu vou trazer os autores que diz o que é cada uma delas. Eu tenho que esclarecer para o leitor o que é cada item desses que eu escolhi do meu método. Então, eu vou buscar os professores de metodologia, vou buscar os livros de metodologia para explicar o que é uma pesquisa básica, exploratória, aplicada, né? O que é uma abordagem qualitativa, quantitativa, ou as duas juntas, qual e quant, qual a técnica, qual o tipo de pesquisa de campo, bibliográfica, o que é isso? Então, o método tem que estar muito bem fundamentado. Tá? Quem serão os sujeitos da minha pesquisa? Tem idade? Que recorte é esse? Então, tudo eu vou colocar lá. Qual a instituição que abriu para fazer essa pesquisa? Onde ela fica? A carta de autorizo, ela autorizou, tá aqui, eu fiz a declaração, vou colocar lá no meu anexo para mostrar para os meus leitores a qualidade da minha pesquisa, né? Então, a seriedade que aqueles dados eu estou trazendo. Toda pesquisa ela tem um cronograma, ela tem um dia para começar e um dia para terminar, porque ela tem prazos. Ela tem prazos para suas entregas, né? Tem pesquisas aí longitudinais, né, que são 10 anos, 20 anos acompanhando um grupo de pessoas, de comunidade, ok, mas um dia elas terminam, tá? Então, eu preciso, geralmente o TCC, ele tem um ano, ele começa com pré-projeto no semestre, no outro ele tem aí a pesquisa propriamente dita. Então, eu vou ter que adequar. No primeiro mês eu faço o levantamento das referências, no segundo mês, terceiro mês,
e quarto mês, aí a construção dela, a definição disso, daquilo outro, eu vou colocando no meu cronograma, né? Lá no final do quarto mês, a qualificação foi aprovada, não foi? A defesa final, a entrega dele com a capa dura, toda organizada, submetido na instituição. Então, eu tenho aí um passo a passo que eu tenho que cumprir de datas. Então, eu tenho que apresentar um cronograma. Depois, todo projeto tem um orçamento. Quanto você gastou para isso? Você emprestou livros, levou multa, gastou depois, teve que tirar cópias, a encadernação, teve que comprar um computador, teve que ter a passagem da condução, do combustível para se reunir com o grupo. Enfim, tudo isso são custos. Então, quanto você gastou para fazer esse projeto? Então, você tem que ter. Porque você vai depois, gente, fazer projetos no decorrer da tua vida. Vai fazer um projeto lá no clube, vai fazer um projeto lá na academia, vai fazer um projeto na clínica, vai fazer um projeto aonde você atuar. Então, você sabe que toda ação que você desenvolver, ela terá custos. Então, você é um profissional qualificado. Você não dá para perceber com achismo. Chega na hora, você projetou uma ação, não levantou quanto você ia gastar, não vai dar para aplicar, porque você não pensou que ia gastar tanto. Olha que atitude aí primária, não profissional. Né? Então, eu tenho que entender que eu vou ter gastos, sim. Ah, professora, mas os gastos ainda são mínimos. Ok, mas você tem uma ideia. Amanhã você vai fazer uma pesquisa lá no seu local de trabalho e a primeira coisa que o teu chefe vai perguntar, tá, quanto custa para a gente colocar em prática isso? Olha, isso aqui vai custar, nesse momento, R$ 800. Pô, interessante. Por R$ 800, vale a pena a gente ter uma ideia do perfil aí dos nossos, né, das pessoas dos nossos frequentadores, dos nossos clientes, né, dos nossos usuários. Então, vai ser interessante. Vamos lá que eu te ajudo nisso. Pô, fica tranquila, teu projeto colocado, né, com todo o apoio. De repente você fala assim, olha, bora fazer uma revista, uma produção de conhecimento aqui, vamos fazer então uma divulgação das principais ações, vamos montar uma revista eletrônica. Aí o cara dizer, vamos, aí tu começa R$ 3.000. O cara dizer, poxa, Breno, Renata, não foi isso que vocês me falaram? Será que era acessível? Nem você sabia quanto custava. Você não fez uma cotação de preço. Você não fez esse levantamento adequado. Então, nem você sabia disso. Então, eu preciso o tempo inteiro saber que para eu fazer um projeto, eu vou ter que ter orçamento. Tá? O quanto que eu vou gastar para isso. Depois, eu tenho aí as considerações. Ah, e só lembrando que no orçamento não são só gastos materiais, né? Eu tenho que ver se eu vou ter que pagar alguma mão de obra, se tem algum convidado, alguma coisa, quer montar um congresso, quer montar um seminário, né? Então, isso também quer dar uma palestra lá na tua instituição, quanto vai custar aquele profissional, quanto é a estadia dele, almoço, vai ter um coffee break. Então, toda essa parte também é importante você pensar, tá? Professora, mas a gente está falando de pesquisa científica, a instituição abriu, de repente, eu posso, no final, como a instituição abriu para fazer a pesquisa, eu posso fazer a divulgação do resultado lá, em forma de uma palestra, de um seminário? Claro que pode. Deve. Você pode entregar o relatório final para eles, olha, muito obrigado, está aqui o relatório da minha pesquisa, né, com algumas considerações que eu trago. Lembrando aqui que quando você se utiliza de um espaço, por mais que você observe pontos negativos ali a ser melhorados, a ideia tem que ser colocada isso de uma forma muito elegante, né? Com cuidado, de forma respeitosa. Então, eu posso apresentar pontos ali que tenha que melhorar, mas eu posso fazer isso de uma forma educada, não preciso expor aquela instituição, porque ela também tem um direito de imagem. Então, a gente tem que ter muito cuidado na nossa escrita, tá? Então, a gente pode evidenciar pontos que precisam ser melhorados. Olha como é diferente de dizer situações ruins, né? Então, tem uma diferença muito grande. Então, eu posso apresentar isso.
Então, eu tenho que pensar nessa elegância, porque tem imagens ali, seja das pessoas que participaram do sujeito, seja da instituição, tá? E aí, eu tenho que pensar que também eu estou dentro de um, digamos assim, de uma comunidade, né? E de pessoas da mesma área que se conhecem. Então, o cuidado que eu tenho que ter para que eu não seja aquela pessoa antipatizada e ninguém me querer por perto. Então, eu também tenho que pensar nisso. Mas voltando para a divulgação do resultado, você pode divulgar o resultado e para isso você vai, de repente, fazer um coffee break, né? Um lanchinho no final. Interessante, vai dar um presente simbólico, uma lembrança sobre o teu trabalho, você vai dar para o dono da instituição, para as pessoas que colaboraram. Então, tudo isso é custo. Né? Então, você vai fechar chave de ouro a sua pesquisa e você vai entregar. Tem alunos, e isso é muito gentil, gente, isso é muito bonitinho, de alunos que no final Isso acontece sempre, tá? No final da apresentação do TCC, eles dão uma lembrancinha para os professores da banca, não no caráter de induzir, não, porque até já passou a tua nota, tu já foste aprovado ou não, e agradece porque aquela pessoa ter avaliado o teu trabalho. E, normalmente, os avaliadores também são pessoas muito elegantes, que se colocam o tempo todo também na posição de aluno e trazem as considerações que são pertinentes. Às vezes, tem trabalhos que realmente estão muito a desejar e as considerações são variadas, tem muitas ali, mas, no momento, precisa ser de forma deselegante. Agora, a gente também tem que estar aberto a críticas, né? Eu sempre falo isso aqui para vocês, ninguém é tão bom que não precisa melhorar. Então, nós temos que estar o tempo inteiro aberto às sugestões. E eu sempre penso assim, quanto mais eu recebo isso, mais eu tenho oportunidades para eu melhorar. Eu estou orientando um trabalho de um outro semestre. Aí tu dizes, olha, isso aqui é plágio. Aí a pessoa fica com raiva. A primeira coisa que a pessoa faz é assim com a boca. Sabe? Não, você tem que ler, você tem que trazer... Não, mas eu não consigo. Sim, é um exercício. É isso que a gente está fazendo. É esse exercício que você vai fazer ao longo da sua caminhada acadêmica. Escrever esse exercício. Raciocinar sobre um exercício. Por isso que quanto mais eu leio, mais eu escrevo, mais eu vou ganhando aporte teórico, mais eu vou me familiarizando com o tema e cada vez que eu sei mais, a dificuldade para escrever é menor. Então, para eu resolver meu problema de escrita, pode ter certeza que inicia aí resolvendo o problema de leitura. Quanto mais você lê, você fechou as ideias principais, colocou do lado ali o que você entendeu com as suas palavras, você vai exercitando tanto isso e quando vê, você está aí muito bem, obrigada. Certo? Você vai construindo esse diálogo. Depois você vai para as considerações finais, onde já não tenho mais que discutir nada. Tudo que eu tinha para discutir já foi discutido no corpo do trabalho, na análise dos resultados. Então, nas considerações finais, é de uma forma muito objetiva você apresentar os seus resultados. Seu objetivo foram alcançados, suas hipóteses se confirmaram ou não, quais foram os pontos que você trouxe de relevância do teu trabalho, quais foram as tuas conclusões aí. E hoje em dia, para vocês verem, a gente não usa mais nenhum termo conclusão, porque conclusão dá uma ideia de fechamento, concluiu. Não. Hoje são considerações finais daquele estudo, mas ele está aberto a ser complementado depois. Até você pode complementar depois numa pesquisa mais sofisticada, de pós-graduação. Tá? Então, por isso que o termo considerações finais finaliza ali uma etapa, mas ela não encerra, tá? Não conclui. Depois eu vou sempre muito objetiva, não precisa enrolar, não. Considerações é ali, papo bem objetivo mesmo. Depois eu vou apresentar aí a lista dos meus referenciais. Então, qual é o exercício? O que eu estou colocando no corpo do meu texto, que eu estou citando, eu já vou colocando nas referências, porque depois a gente se perde. Então, eu coloquei esse autor está lá na referência. Eu coloquei aqui, eu já jogo para a lista de referência. Então, é uma lista final das referências que eu utilizei, tá? Não dá para fazer um trabalho científico com menos de 10 referências. Não tem nem como a gente quantificar, não é nem bom fazer isso de quantificar, olha, tem que usar 10. Mas, gente, não existe isso.
menos de 10 livros, artigos misturados, né? Por que eu estou falando 10? Não é à toa, é porque eu estava lendo algumas revistas científicas que eles dizem lá, não aceitamos trabalho com referencial menor do que 10 referências. Então, já estão falando sobre isso, tá? Então, para vocês verem. E o anexo e o apêndice aqui, eu já vou explicar, porque nós já vamos começar a estudar esses elementos, cada um. E aí eu vou descobrir que todas essas etapas, eu tenho os elementos pré-textuais, eu tenho os elementos textuais e os elementos pós-textuais que compõem os trabalhos de pesquisa, né? Eu apresentei alguns para vocês lá no final, então, elementos aí pré-textuais da capa, folha de rosto, resumo, as listas que vocês vão utilizar de tabela, ilustração, termina os elementos textuais com sumário, tá? Depois a gente vai ver aí os elementos textuais, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do trabalho, e, por fim, os pós-textuais, que são as referências, os glossários, o apêndice e o anexo, que a gente já vai começar a trabalhar, tá? Então, já está acabando, eu tenho menos de 1 minuto e eu já volto aqui com vocês. Eu vou dar um intervalo e já volto aqui com vocês. Deixa eu só sair daqui, tá?